Olá, povo de Deus, vamos a mais um vídeo. Hoje teremos uma história, olha, impressionante, viu? É assim, é uma história de fé. Se a gente não tiver fé, essa história ela parece um conto de fadas. Mas eu vou dizer uma coisa, essa história ela é comprovada, né? Esse santo viveu uma situação que é comprovada por testemunhas, é documental. Existem documentos de pessoas que prestaram depoimentos, né? E a justiça da época, através de investigação forense, chega à conclusão de que elas só poderiam estar falando de um fato que elas viveram. E aí vocês vão ver que história sinistra essa do nosso santo de hoje. O nosso santo, ele é um presbítero jesuíta, missionário e taumaturgo, e foi chamado de apóstolo de Nápoles, né? Ele nasceu na cidade de Grottaglie, na Itália, em 17 de dezembro de 1642 e faleceu em Nápoles em 11 de maio de 1716. Ele, logo que ele entrou para a ordem, ele implorou para os superiores para que fosse enviado ao Japão, porque ele queria ser missionário num lugar mais difícil, né? Porque ser missionário em Nápoles, naquela época, na Itália, né? Próximo ali de onde tudo acontecia, né? Próximo da sede da igreja, era relativamente fácil, né? A mesma coisa da gente fazer pregação lá dentro no grupo de oração católico. Então, tudo que é dito nesse grupo de oração, que está em nome de Jesus, está de acordo com o Evangelho, de acordo com a igreja, você está pregando para convertido, as pessoas vão aplaudir, vão gostar. É fácil fazer uma conversa, fácil assim, não estou desmerecendo o trabalho dos pregadores, mas é mais fácil do que você converter, por exemplo, no Japão, onde existe toda uma cultura diferente, oriental, toda uma situação, né, onde os cristãos são minoria, então, e era para lá que ele queria ir. Ou então na Índia, né? Mas ele queria empregar ali os seus esforços de evangelização. E para que pudesse ser auxiliado nisso, né, na verdade, ele foi enviado antes, foi criado. A resposta que ele recebeu é interessante porque ele recebeu a resposta que Nápoles era o Japão dele, né? E a Índia dele. Então, que era para ele se dedicar a Nápoles. E isso ele fez com muito amor, né? Ele se dedicou até o final de sua vida na evangelização ali em Nápoles mesmo. Às vezes, na nossa caminhada, às vezes nós queremos algumas coisas, né? Algumas pessoas têm, eu quero ser, por exemplo, do Ministério de Música, eu gosto de cantar, eu gosto disso, mas o chamado é para outra coisa, e o chamado é de Deus. Então, nós temos que responder a esse chamado e entender qual é ou pela orientação espiritual de um padre, né, de quem for o nosso diretor espiritual, ou pela própria demonstração, pelo que o Espírito Santo inspirar no nosso coração para a gente fazer com vontade, mas o trabalho tem que ser em pró do reino de Deus e não em pró do nosso de estar diante, por exemplo, de um palco, diante das pessoas ou de aparecer. O pensamento tem que ser que eu cresça, né, que eu diminua e que Cristo cresça, que Ele apareça e que a gente suma. Quanto mais a gente não aparecer e Jesus aparecer, é óbvio que o Ministério de Música ele é importantíssimo. E quem está no Ministério de Música é porque deveria estar lá mesmo. E tem que estar com unção, tem que cantar com unção. Não com arrogância ou com aquele desejo de aparecer, mas com aquele desejo de servir ao Senhor, de ter unção, de levar as pessoas, de facilitar, vamos colocar assim. Eu digo que o Ministério de Música ele é o que coloca óleo nas engrenagens para facilitar as pessoas a escorregar até Jesus, entendeu? De uma forma mais tranquila, sem muito atrito. O Ministério de Música azeita todo o contexto para que as pessoas possam chegar e se entregar a uma coisa mais espiritual. Mas todos os serviços da igreja são importantes, todos são importantes. Quanto mais pessoas servem a messe,
mais bonita, né? Mais digna de ser apresentada ao Senhor e talvez fique mais agradável aos seus olhos. Então as pessoas têm que servir com ele nesse contexto de amor, né? De serviço. E aí o que acontece com o nosso santo de hoje? Ele disse, ok, está combinado. Então eu vou servir em Nápoles, e Nápoles vai ser o meu Japão e vai ser a minha Índia. E foi. E para que ele pudesse ser auxiliado nessa missão, ele preparou uma confraria de artesãos, né, que se chamou Oratório da Missão. E fora vários outros trabalhos, né, que eram feitos todos os domingos pelos membros que acompanhavam o nosso santo nas pregações pelas ruas e nas praças de Nápoles, né? Eles saíam cantando da igreja de Jesus Novo, Jesus Novo. E Novo não, porque não era espanhol, era italiano. Jesus Novo. O meu italiano é fantástico, assim como o meu latim. Pronúncia não é meu forte, gente. Nem o português eu pronuncio muito certo porque eu falo porta, ao invés de falar, por exemplo, os cariocas falam porta, né? Eu falo porta, eu puxo o R que eu sou caipira mesmo. Mas eles seguiam em procissão e iam se dirigindo aos locais mais frequentados pelas pessoas, né? Para poder fazer essa pregação não para convertidos, né? Para ir buscar na rua as pessoas que precisavam ter essa conversão e ter essa apresentação a Jesus. Então, quando as pessoas avistavam a procissão, né, o pessoal que levava uma vida mais conturbada, uma vida mais que não era uma vida digna, vamos colocar assim, eles abandonavam essa vida sem cólera, né, paravam o que eles faziam e aí o nosso santo subia para um lugar mais alto e falava para o povo. Todo mundo largava o que estava fazendo e ouvia. E a pregação dele era sempre focada nos efeitos horríveis que o pecado e os castigos que esperavam o pecador. Então ele baseava muito da sua pregação na realidade do inferno, né? Que é uma realidade que é citada na Bíblia e que existem, várias. O próprio Jesus falou sobre isso. Então é preciso que levemos a sério essa questão da existência do inferno. Depois que o temor estava no coração das pessoas, né, que ele já tinha mostrado, gente, pecar leva para esse inferno, aí sim ele falava sobre a misericórdia de Deus. E já avisava todo mundo, falava, gente, eu vou sair daqui e vou fazer penitência por mim e por vocês. Então ele se ajoelhava diante da cruz e com o rosto, né, cheio de lágrimas, ele se flagelava com uma disciplina de ferro. Então, o povo vendo aquilo, passava a segui-lo cheio de arrependimento. Ou seja, ele se flagelava em nome do povo, né, em nome para a salvação daquelas pessoas e da sua própria salvação. Ele era devoto da Virgem, como não podia deixar de ser, né? E frequentemente ele enviava para a Virgem, para Nossa Senhora, os pecadores que ele desejava que se convertessem, né? Então, por exemplo, teve um caso famoso de um homem que era afastado da igreja e que Nossa Senhora teria protegido esse homem por causa do respeito que saudava as suas imagens. E ela apareceu para esse homem 3 vezes, ordenando que ele procurasse o santo de hoje para se confessar, que ele fosse se confessar com o nosso santo, né? Então, olha só que interessante. Pelo fato dele, ele era pecador, né? Ele era afastado da igreja, mas quando ele via Nossa Senhora, ele tinha um gesto de talvez tirar o chapéu, né? Talvez fazia uma reverência, mas ele tinha um gesto de amor e de respeito às imagens de Nossa Senhora. Então ela apareceu para ele e falou, vai procurar essa pessoa, que mais tarde seria canonizado o santo do dia de hoje, para se confessar com ele, né? Olha que legal. Nossa Senhora reconhecia no nosso santo como um bom confessor. A paixão por converter os pecadores consumia esse santo, né? Ele acabou ficando popular na Itália Central
onde ele atraía milhares para ouvir os sermões e para se confessar com ele. Ele tinha muito trabalho. O pessoal dizia que ele era um cordeiro quando ele falava, mas que quando ele pregava ele era um leão. Olha, o fogo do Espírito Santo convertia ele de um cordeirinho, né? Aquela pessoa em paz, pacata, tranquila, num leão quando estava falando da palavra de Deus. A misericórdia que ele tinha, né, carinhosa, fazia com que ele sempre procurasse aqueles que tinham o coração mais endurecido, né, pelos vícios e pelos crimes que já tinham praticado. E frequentemente ele era visto aonde? Nas prisões, nas ruas e nos locais de má reputação, pregando para quem passava, pregando para as pessoas, que é como eu disse, né, o sonho dele era, ele estava transformando mesmo Nápoles no Japão dele. Ele não ia buscar dentro da igreja pregando para convertido, ele ia pregar para aqueles que é mais difícil a conversão, mas que ele sabia que era ali que tinha muitas pessoas que necessitavam da presença de Deus, cuja alma tinha sede de Deus, mas que não tinham condições de entender aquilo naquele momento. Então ele era esse canal que Deus usava para contato com essas pessoas. E tinha uma missa especial que ele fazia no terceiro domingo do mês, que era muito comum ter 15 mil pessoas nessa missa. Uma missa bem cheia. Então, numa certa noite, uma tempestade muito grande caiu sobre a cidade. E ele foi pregar numa das ruas que era muito perigosa. Então, o povo comum já tinha abandonado aquela rua, não passava por ali, tinha medo, né? Uma mulher ouviu a catequese dele, ouviu a pregação, e no dia seguinte foi procurado para se confessar. E abandonou a vida de prostituição. Então, segundo relatos, ele converteu mais de 400, vamos colocar, piores casos por ano. O mais famoso foi Maria Cassier. Ela tinha assassinado o pai, fugiu, se passou por homem e serviu no exército espanhol e aí, sob a orientação do santo, não só ela mudou de vida, né, como ela passou a ter fama de santidade também. E na região do Porto, né, normalmente no Porto, como os marinheiros chegam muito tempo no mar, tá? Então normalmente é um lugar que tem muita coisa, comportamento muito ruim, né, prostíbulos, essas coisas assim, prostituição. Então ele era uma área favorita, ele gostava muito de pregar no Porto. Os navios que atracavam ali com a tripulação naqueles comportamentos, né, ruins, eles eram convertidos em exemplos para a cristandade. Ou seja, eles deixavam aquela vida e passavam a ter uma vida melhor. Assim como muitos muçulmanos foram convertidos e batizados, né, em cerimônias bem preparadas para que tocasse o coração deles e a imaginação de quem assistia estas cerimônias, né? Durante a vida do santo, ele escreveu basicamente em cartas, né? Em especial para os superiores. Ele sempre mandava carta para os superiores ou quando as circunstâncias da missão pediam que isso fosse feito. A ordem dos jesuítas guardou vários esquemas que ele utilizou para preparar os sermões, né? Então significa o quê? Que ele era um estudioso, que antes dele falar, antes dele pregar e antes dele fazer uma celebração, ele estudava a palavra, para poder seguir à risca o que ensinava a palavra de Deus, a tradição da igreja, né? E um exemplo, por exemplo, é uma carta, eu vou ler para vocês, que ele escreveu para um adolescente que tinha se revoltado contra os pais e aí saiu de casa. E isso está documentado. Meu muito amado filho, hoje fui visitar seu pai e ao não ver-te em casa, como é usual, perguntei onde estavas. Imagine a tristeza que senti quando ouvi que havia saído de casa em circunstâncias que desnecessário descrever, pois sabes melhor do que eu. Eu não estou surpreso que tenhas seguido um impulso, pois somos todos humanos, sujeitos a muitas falhas, cheios de pecado, mas sempre é tempo de olhar para dentro e reparar um erro cometido num momento impensado. Deves lembrar que teu querido pai, ao repreendê-lo, não tem outro objetivo que não seja o teu bem.
Portanto, peço-te que retornes para casa sem demora, e cumprindo o teu dever para com Deus e teu Pai, que te prometeu, que me prometeu para mim recebê-lo com carinho, como se nunca houvesse cometido tal afronta. Se te sentir desembaraçado em aparecer em casa sozinho, venha aqui na casa dos padres, que eu te acompanharei. Cometeste um erro, meu filho, e agora é hora de reparar tua falta. Tenho certeza que és capaz de atender este conselho e espero ter a alegria de vê-lo novamente antes do próximo domingo. Essa é uma carta que ele escreveu para um filho que tinha abandonado o lar. Muito bonita, né? Ele também trabalhava para a melhor vida material dos pobres, né? Então ele tinha uma associação de trabalhadores que se chamava Oratio della Missione, para ajudá-lo com orações e bens materiais. Por exemplo, ele dava emprego para quem precisava, dando tarefas simples, né, de confeccionar, por exemplo, rosários feitos com semente de oliva. Ele ajudava os doentes que procuravam, dando o mínimo assim que eles precisavam para se alimentar. Ele sempre dava um enterro cristão digno para os falecidos. Ele tinha uma creche onde ele recebia os filhos de prostitutas, né, para que não caíssem na mesma vida de desregramento da mãe. E, e ele teve 22 crianças que entraram para a vida religiosa nesse trabalho que ele fazia, né? O que é bastante se você pensar na origem. Então, na região de Nápoles, espalhou a fama de que esse nosso santo de hoje ele realizava milagres, né? E os milagres foram descritos formalmente no processo de beatificação dele. E aos 47 anos ele faleceu, né, numa doença, ele morreu por uma longa doença. Ah, aí houve uma procissão com o seu corpo, né, pela cidade, foi acompanhado por milhares de pessoas. E foi necessária a intervenção da guarda suíça, pois todo o povo queria tocar pela última vez no seu corpo. Em 1758, o Papa Bento XIV reconheceu as virtudes heróicas da sua vida e elevou à condição de beato. Né? Em 1758 ele virou beato. Em 1839, no dia 26 de maio, ele foi canonizado e aí ele passa a ser santo, né? Reconhecido pela Igreja Católica, e a festa litúrgica desse santo é celebrada no dia 11 de maio. Agora eu vou contar uma coisa que aconteceu no ano de 1707, que é documentado e é impressionante. Assim, você imaginar isso sendo verdade, você ver isso acontecer, é uma coisa que, com certeza, apesar de eu já ter visto muita coisa, né, nesses tempos de participando de intercessão, participando de retiro de jovens, participando de retiro de casais, eu já vi algumas coisas assim né, que deixam a gente bastante impressionados, principalmente no começo, quando você não entende muito o que está acontecendo. Mas isso aqui, se eu tivesse visto acontecer, olha, eu não sei qual teria sido a minha reação. Vou contar para vocês essa história, presta atenção. Não existe nenhuma dúvida quanto a esse fato, porque ele está juridicamente provado no processo de canonização do santo e atestado com juramento por muitas testemunhas oculares. Ou seja, a curiosidade nesse fato que eu vou relatar é que, quando ela foi estudada pela causa dos santos da Santa Sé, as testemunhas ainda estavam vivas. Então elas puderam dar testemunho e contar o que aconteceu. E vocês sabem que num processo de investigação forense, eles fazem a análise das versões, e aí existe um percentual de coincidência no que é dito, né? E os investigadores eles são bons em fazer as perguntas certas, que se não tiver essa coincidência, que foi a mesma técnica utilizada para mostrar que os evangelhos foram escritos por pessoas ou discípulos de pessoas que viveram aquilo de fato, que o fato de que Jesus foi crucificado e que a ressurreição aconteceu, que alguma coisa aconteceu, né? A investigação fala, alguma coisa aconteceu que todos os evangelistas narram como a ressurreição. Alguma coisa de fato aconteceu ali, né? Eles tornam verídica essa história e a existência de Jesus, que tem gente que ainda não acredita que Jesus existiu.
Nesse caso aqui é a mesma coisa. Essa história foi comprovada por essas técnicas, né? Porque as testemunhas ainda estavam vivas. Então vamos lá. No ano de 1707, o nosso santo pregava como de costume ali em Nápoles, né? E ele sempre pregava sobre o inferno e os terríveis castigos que o inferno podia trazer para os pecadores obstinados. Então, né, durante essa pregação, uma mulher que morava na redondeza de Nápoles ali, era uma insolente mulher, ela ficava aborrecida com os sermões. Por quê? Porque o que o nosso santo falava tocava-lhe fundo no coração, porque ela sentia remorso em função dos próprios pecados. Aí ela começou a xingar, a fazer gestos e gritos, né, da janela da casa dela, contestando e perturbando ali o nosso santo de hoje enquanto ele fazia a pregação. Porque ela queria que ele parasse com aquela pregação. Muito parecido com o que fazia, por exemplo, a mulher do rei Herodes, né? Quando o João Batista ficava falando sobre o que estava acontecendo, a mulher dele ficava possessa. O rei até que não ligava tanto, ele gostava de ouvir João Batista, mas a mulher dele, a Herodíase, né? Parece nome de doença, ela ficava pela vida, né, com ele. Então é a mesma coisa que acontecia aqui. Então uma vez o nosso santo de hoje virou para ela e disse o seguinte: ai de ti, filha, se resistires à graça, não passarão 8 dias sem que Deus te castigue. Ele teve uma inspiração e falou isso para ela. Eu não sei se ele teve uma revelação ou se ele profetizou, mas o fato é que a mulher desaforada, ela não se perturbou com a ameaça e continuou com as más intenções dela, falando, atacando, né? E aí se passaram 8 dias e o santo passou de novo perto daquela casa para continuar para fazer uma nova pregação, né? Para pregar para as pessoas daquele local. E aí ele percebeu que naquela casa, porque ele já foi pensando, poxa, eu vou ter que passar de novo, né, na frente da casa, vamos ver o que vai acontecer. E quando ele chega lá, as janelas e as portas estavam fechadas. E ninguém estava importunando, estava um silêncio. Aí os vizinhos que tinham escutado o que tinha acontecido da outra vez, eles estavam meio consternados, né? Falaram, nossa, ele falou, né? E olha o que aconteceu. Mas disseram para ele, falaram, olha, o nome dessa mulher era Catarina, tá? Mas não são as santas, não. Essa é uma outra Catarina. E eles disseram pro nosso santo de hoje, olha, a Catarina morreu assim, subitamente. E ela morreu, tinha morrido pouco antes de acontecer, dele ter passado ali para fazer essa pregação, ela morreu. Aí ele, surpreso, ele disse, morreu? Pois bem, agora nos diga de que valeu zombar do inferno. Vamos perguntar-lhe? Aí as pessoas que estavam em volta ouviam ele falar que ia perguntar para ela, né, se tinha valido a pena zombar do inferno. Logo eles perceberam que alguma coisa estava por vir, né? Então todo mundo ficou esperando um milagre. E todo mundo acompanhou ele até aquela sala onde estava sendo velado ali o corpo da nossa Catarina, né? E eis que o nosso santo chega até lá, descobre o rosto, ela estava branca, né? Que ela estava morta, aquela aparência de sem vida, né? Então estava branca, sem cor já, com a pele sem cor. Ele descobre o rosto dela e pergunta para ela: Catarina, fala, diz-nos onde estás, ou a mesma coisa, né? Catarina, onde está sua alma? E quando ela recebe essa ordem, ela ergue a cabeça, abre os olhos, toma a cor do rosto de novo, como se ela não tivesse morta, e numa atitude de horrível desespero, assim, imagina a pessoa em desespero, ela faz uma voz lúgubre e profere essas palavras, né? No inferno, eu estou no inferno. E imediatamente cai e volta ao estado frio de cadáver. Ou seja, ela levanta, fala e cai de novo. Mas na hora que ela fala, a expressão do rosto dela mostra o desespero que ela estava
pela alma dela ter ido para o inferno. Uma das testemunhas que estavam no local, né, escreveu o seguinte: eu estava presente ao fato, afirma uma das testemunhas, que depuseram no tribunal apostólico, mas eu não saberia explicar a impressão que causou em mim e nos circunstantes. Ainda hoje, passando perto daquela casa e olhando a tal janela, fico impressionado. Quando vejo aquela funesta moradia, parece-me ouvir a lúgubre voz no inferno. Eu estou no inferno, né? Então imagina. Essa é a história que eu tenho do santo de hoje. Santo é jesuíta, assim como o Padre Anchieta, por exemplo, que era jesuíta, né? Iniciou a catequização aqui no Brasil, foi responsável até pela catequização aqui, que muitas pessoas não sabem, né? Mas a língua tupi-guarani foi criada por ele. Mas o pessoal pensa que é uma língua indígena, mas foi uma língua para unir dois povos indígenas que não se falavam antes, e a Tupi-Guarani uniu esses povos e eles começaram a se falar. Mas isso não é o caso, não é o santo de hoje. Mas era tão jesuíta quanto o nosso santo. E aí, você conhecia essa história? Você sabe que santo é esse? Se você... Fique à vontade para comentar, né, para interagir. Espero que você tenha gostado. Nosso santo de hoje é São Francisco de Jerônimo, presbítero jesuíta, missionário e taumaturgo, apóstolo de Nápoles. Eu vou encerrar com a nossa oração do dia, né? Pedir a presença do Espírito Santo, pedir que ele acompanhe, que ele esteja presente na vida de cada um que está assistindo esse vídeo, pedir a presença da mãezinha, Nossa Senhora, que ela nos cubra com seu manto sagrado, e de Jesus Cristo, que com sua mão poderosa ele possa nos livrar de todo mal, nos afastar principalmente das tentações, né? Retirar da nossa casa todo mal, toda a presença do maligno, que ele possa entrar fortemente no teu coração, que você, através do exemplo e da vida dos santos, possa sentir essa vontade, né, de servir a Jesus, como São Francisco de Jerônimo sentia, de servir a Cristo lá no Japão, onde ia ser mais difícil. Nós sabemos que tem vários mártires, né, que se tornaram mártires porque morreram pregando o evangelho no Japão, né? Os japoneses, eles não aceitavam o cristianismo e os cristãos eram mortos lá também, assim como eram em outros lugares. Então, que você tenha no teu coração essa vontade de evangelizar, essa vontade, em primeiro lugar, de se tornar íntimo de Jesus, e a partir dessa intimidade, de divulgar esse conhecimento, né? Divulgar a palavra de Deus, divulgar esse amor que nós sentimos por nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Que o Senhor Jesus esteja com vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.